Minha diretoria já baixou o futebol, não? Então vamos baixar agora, né, meu compadre? Pelo amor de Deus, né? Primeiro link da descrição, campeonato alemão rolando ao vivo, inclusive só no futebol você assistiu Borussia e Bayern aí dessa semana que foi a decisão, né? Lá na Alemanha, se eu não me engano foi a Copa do Brasil, a Supercopa, desses dois torneios. O Bayern venceu e você só acompanhou ao vivo pelo OneFootball, então baixa aqui que, ó, melhor aplicativo que tem de celular, hein? Ó, o Flamengo está contratando, segundo o Globoesporte.com, o Andreas Pereira e o Kennedy, os dois jogadores já estão acertados e devem se apresentar ao Flamengo nos próximos dias. São dois jogadores de carreiras um pouco diferentes, né, de características diferentes, mas que inegavelmente, até por uma bagagem grande europeia que os dois têm, são dois jogadores que vão acrescentar muito no time do Flamengo, principalmente em questões táticas. A gente sabe que o europeu é muito mais comprometido com tudo isso, ele já tem um entendimento do jogo diferente do brasileiro e tal, muito mais coletivo e tal, mas nós estamos falando, evidentemente, embora haja uma euforia justificável, né, porque são dois jogadores renomados, são dois jogadores que não são titulares nos seus times, são jogadores que têm dificuldade. O Kennedy até um pouquinho menos, porque o Kennedy... Eu peguei aqui as estatísticas no Instats, que você tem acesso aqui, inclusive aqui na descrição também, dos dois nas temporadas, nos anos de 2020 e 2021, tá? Nesses 2 anos. O André jogou 37 jogos, o Kennedy 45. No caso do Andrés é muito mais claro a sua condição de reserva, porque dos 37 jogos que ele jogou, ele entrou em 30. Então ele é reserva e entra de vez em quando. O Kennedy jogou 45, ele entrou em 13, então em 30 ele foi titular. Mas um joga no Manchester, o outro estava no Granada até outro dia. Então, evidentemente, são situações bem diferentes. Puxei aqui, estatisticamente, claro, como vocês sabem, a minha participação de acompanhar futebol europeu é clássico, é grande jogo, eu não vejo todos os jogos, eu vejo Manchester e Manchester City, vou assistir. Champions League, mata-mata, vou assistir. Eu não vou assistir Manchester City jogando com Nottingham, não sei das quantas, eu não assisto. Então, eu não tenho uma grande referência desses dois recentes, porque eu não vejo, obviamente, os jogos do Granada. Então, né, tenho mais dificuldade de ver o Kennedy. E o Manchester, normalmente, o Andreas Pereira não está nos grandes jogos, ele é reserva, então não tenho uma referência atual para dizer. E acho que qualquer pessoa que disser algo muito diferente, vai estar meio que falando alguma coisa baseada em nada, porque como, né, o Granada ninguém assiste mesmo, né, nem só talvez quem comente o Campeonato Espanhol toda rodada faça 5 jogos do Granada no ano. O Manchester, o cara não joga, ele reserva, ele entra no final, é muito difícil você ter uma ideia. Agora, o Andrés jogou a vida inteira na Europa, né, ele já foi muito cedo para a Bélgica, e da Bélgica ele seguiu a carreira lá, ele não é um jogador que passou pelo Brasil, que tem identificação aqui e tal, é um jogador de meio de campo, né, e estatisticamente é um jogador que joga central e joga em vários lugares do campo. Esse cara muito provavelmente vem para uma função ali mais ou menos do Gerson, ou talvez tentando ali imaginar que talvez o Diego em algum momento vá parar e tal. O Kennedy tem uma questão muito particular. Olhando todas as estatísticas do Kennedy aqui, em mapas de jogos e tal, o Kennedy tem uma característica muito curiosa. Os treinadores de todos os times quase que ele passou, pelo menos dos últimos 3, tem no Kennedy a imagem de que é um jogador que vai jogar na beira do campo. E não me importa se ele vai jogar na beira do campo como atacante, como ala ou quase como lateral. Ele joga o tempo inteiro em todos os times, o mapinha dele tá ou na direita ou na esquerda, é indiferente, ele joga nos dois, e sempre muito na beirada do campo. Só que isso desde lá de trás. No Granada, por exemplo, ele tem alguns jogos como lateral. Né? No Chelsea, ele entrou no último jogo que ele jogou pelo Chelsea, ele entrou na lateral, meio como ala, né? Mas entrou numa função de defesa e ataque. Não é o jogador que saiu do Fluminense, atacante e tal, não sei o quê. O Flamengo provavelmente está trazendo ele como atacante? Muito provavelmente. Mas é um jogador que, numa necessidade, ele pode jogar até mais recuado, pelo que eu estou vendo aqui nos últimos anos, do que ele vem jogando. Não estamos falando de dois jogadores extraordinários que vieram de uma fase incrível. Não é isso, né? Então não vamos tapar o sol com a peneira. O Kennedy, para repassar para vocês um pouco da carreira dele, ele jogou no Granada, no Getafe, no Chelsea, muito pouca oportunidade, no Newcastle, na primeira passagem dele no Chelsea, ele tem vários empréstimos e tal, enfim. Jogou no Fluminense, evidentemente, quando começou. Não é um jogador que funcionou pra cacete na Europa, não tá consagrado, nada disso. Então vamos guardar as devidas proporções. Claro que para voltar ao futebol brasileiro tende a ser um jogador que aqui vai ter destaque, porque nós estamos falando de alguns clubes como o Chelsea, que são nata do futebol europeu. Os outros clubes que nós estamos falando, que ele passou, não são nata de futebol europeu.
Portanto, talvez o Kennedy não seja o que se esperava dele. Muito em virtude, possivelmente, da falta de posição. Por todos os relatórios que eu abri aqui para conferir, o Kennedy não tem uma posição. E quando um jogador não tem uma posição, ele não consegue se estabelecer. O Kennedy joga de ponta direita, o Kennedy está escalado na lateral esquerda, de ala direito, de ala esquerda. Porra, desculpa, irmão, mas aí fica difícil. Então, ou algum treinador chega pro Kennedy, define o que ele vai fazer e ele cresce na carreira dele, ou então ele vai ficar, coitado, ali sendo jogado de um lado pro outro, né, sem uma definição muito clara. O Andréas Pereira tem uma carreira um pouco diferente, né? Ele tem uma carreira, como eu falei, ele começa na Europa, na Bélgica, tal, não sei o quê, joga as seleções de base do Brasil, passa por várias vezes as seleções de base do Brasil, e dali ele vai para o Manchester United. E é onde ele fica, né? Ele está no Manchester United. Ele passa ali uma temporada na Lazio por empréstimo, mas ele é basicamente um jogador do Manchester United. Ele nunca foi... teve uma temporada aqui, na temporada de 2020, ele participou de bastante jogos do Manchester United, 2019 e 2020, né? E logo depois ele vai emprestado para a Lazio, ou seja, não é um jogador que você tenha... não é um jogador do Manchester United. É um jogador que não conseguiu se tornar uma grande referência do Manchester United. Mas não se tornar um jogador titular do Manchester United não significa que você não possa jogar em alto nível no futebol sul-americano, né? O Manchester United também está naqueles clubes que eu digo que é a nata do futebol europeu, que para nós é inalcançável. Eu acho, e continuo achando, quanto mais assisto, esse é um ano que eu tenho assistido muito, agora, por exemplo, estou assistindo o jogo do Benfica, porque é ano de Copa, acho que do meio para baixo do futebol europeu não há diferença. Eu acho bem fraco também. Agora, a nata da Europa, aqueles 10 times ali da Europa que são a nata, comparado com a nata sul-americana, é um baile. E aí nós estamos falando de dinheiro, irmão. Estamos falando de um dinheiro que vale 8, com dinheiro que a gente fabrica jogador, os caras compram. Então vão lá, os caras vêm aqui, compram tudo que eles querem e não tem jeito. A nata do futebol joga ali e não tem comparação nenhuma. Esses dois jogadores, passando por Chelsea e Manchester United, não tendo se firmado, não significa que eles sejam ruins. Significa que na nata do futebol europeu, eles não conseguiram se estabelecer como titulares, etc. Não significa que eles não possam ser jogadores de nível europeu ou muito menos de nível alto para a América do Sul. E também os dois não têm idade para se decretar algo como definitivo, né? Você não tem por que chegar aqui e falar, deixa eu ver quantos anos está o Kennedy aqui, o Andréas Pereira tem 25. O Kennedy tá com 20... Não, o Kennedy tem 25 anos, o Andréas Pereira tá com 20... Os dois têm 25 anos. Não dá pra você chegar e cravar que nenhum desses dois jogadores chegou no topo, ou que bateu no limite e tal. Talvez a gente nem conheça o limite deles e eles venham aqui e arrebentem como o Gerson, né? Tem um novo recomeço aí e volta em futebol europeu amanhã ou depois. De qualquer forma, são duas contratações que o Flamengo tá fazendo para colocar no seu elenco, que eu imagino, pelo menos, uma delas, que é o Andréas Pereira, eu imagino que deva ter oportunidade de jogar logo quando chegar. O Kennedy eu já acho que é um cara que vai ter que buscar a posição, porque ou o Everton Ribeiro está saindo e o Kennedy viria para fazer essa função, faz sentido, porque é um jogador que também joga recuado, ou seja, não precisa ser necessariamente um atacante, ou o Bruno Henrique, o Arrascaeta, enfim, alguém deve estar saindo para a contratação do Kennedy, porque já tem o Vitinho e o Michael, nesse grupo todo alguém está saindo, né? Porque tem muito jogador na mesma posição. Gabigol, Pedro, você tem o Vitinho e o Michael para jogar aberto, ou seja, o Kennedy seria mais um desses jogadores. Então ali você imagina que o Arrascaeta ou que o Everton Ribeiro, talvez um dos dois esteja de saída e o Flamengo esteja preparando o terreno. Mas se o Flamengo já tem um timaço, a coisa ficou ainda pior. Mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade a essa gente. Como eu sou da mocidade independente, vamos mostrar